Abençoe a todos os irmãos e irmãs de todo o Brasil que nos acompanha nessa grande live aqui. Tô meio amarrotado aqui, porque tudo é na hora, né? Cheguei agora da rua, trabalhando bastante. Então hoje eu vou trazer para vocês aí uma preocupação, não somente minha, né? Mas sim do Espírito Santo também, porque é uma preocupação hoje escondida, né? Na verdade, uma preocupação que nos dá a entender que o sofrimento eterno, né, se baseia em raízes de amargura para a condenação no fim. Então eu espero que vocês já deixem seu like, comentem e compartilhem esse vídeo, um ensino maravilhoso onde nós vamos aprender uma coisa muito, muito terrível. Realmente não é fácil tolerar esse tipo de comportamento, né? Segundo a Bíblia Sagrada, a Bíblia diz que Deus precisou se revelar diante da iniquidade escondida. Então, vamos ver hoje um ensino glorioso, um momento hoje que nós vamos estar falando da palavra do Senhor com muita alegria e ousadia. Queria agradecer a Deus por esse momento, meu irmão, onde, graças a Deus, tem dado graça em meio às lutas, dificuldades, mas tenho tido graça de Deus, a graça do Senhor tem me acompanhado, a tua mão tem se estendida para o teu servo, e a tua justiça como uma espada tem me acompanhado nessa caminhada de justiça, de retidão e de caráter, que é onde o pastor Júlio tem se encontrado. Irmãos, hoje vamos falar de algo muito terrível, né? Algo que realmente se esconde da nossa natureza de entendimento. Queria que você então compartilhasse, deixe o seu joinha e vamos embora agora que é a hora de aprender. Irmãos e irmãs que aqui estão, tá todo mundo me ouvindo bem aí, né? Tá bem o áudio, tá tudo bem aí, o vídeo tá tranquilo, tá? Meus irmãos, hoje eu venho trazer algo paralelo ao pecado, né? O pecado, todo mundo sabe, que é o ato, né, da desobediência aos mandamentos de Deus. Nós sabemos que o pecado tem o seu salário, que é a morte eterna, né? Mas sabemos que contrapartida nós temos também a grande, né, oposição, que é a lei do pecado da morte e a lei do espírito de vida, que nos livrou da lei do pecado e da morte. Eita glória, hein? Então temos dois mundos, um quer matar, outro quer viver. Um quer destruir, outro quer construir. Então estamos vivendo em um mundo isolado. E hoje queria apresentar para vocês o meu amigo Dog. Escute ele. Nos ouviu? Tá bom, Dog? Já deu paz? Ele quer falar. Dog. Aí não, né, Dog? Então o Dog tá aí participando com a gente hoje. O Dog tá ali falando, vai gritando lá. Ó. Ele quer pregar, mas não é o tempo dele hoje. Hoje é meu tempo de pregar. Então temos uma contrapartida, um equilíbrio entre a vida e a morte. Entre o que é justo e reto, o que é desonesto e é injusto. Então, realmente, é um termo de contrapartida. Mas, lembrando que todo esse termo de contrapartida é uma balança de justiça que semeia entre a morte e a vida, que dá vida e que gera morte. Sabemos que essa balança já foi simbolizada no tempo de Belsazar, né? Belsazar tinha e resolveu ter essa balança no seu conselho por causa das suas injustiças. Então nós vamos hoje aprender sobre isso, tá bom? Meus irmãos, a primeira coisa que eu quero passar para vocês. Entre o pecado e entre a morte, todo mundo está entendendo bem? Dá para ouvir bem, hein? Todo mundo fala, glória a Deus, pastor, tá ótimo, tá ok? Tá maravilhoso. Claramente que estamos muitas pessoas atrasadas, não entraram na live, mas infelizmente depois eles não assistem. Estão trabalhando, esse horário não é um horário bom de fazer vídeo. Então, vamos lá. O pecado gerando a morte, uma balança de justiça, entrando no pino entre a vida e a morte, balançando, né? Aqui no meio, dando estrutura, que é a justiça divina, que veio como espada para separar a razão da emoção, do acerto com o erro, da luz com as trevas, com o verdadeiro com a mentira. Então, realmente, verdadeiramente, o Senhor é justo juiz e tem a balança de justiça em suas mãos. Então, o que vemos nesse sentimento? O pecado escondido, que não está na balança, não é visível a balança. Então é por isso que nós vamos hoje aprender. Cadê esse pecado? Por que ele é invisível? E por que ele é o pior pecado que existe? Por quê? Porque existe um Deus que sonda os corações. Abre comigo a Bíblia Sagrada. Graças a Deus, estou bem cansado, mas vamos chegar até lá. Abre comigo a Bíblia Sagrada, louvado seja Deus. Louvado seja. E no Gênesis, capítulo 3, do verso de número 8. Gênesis, capítulo 3, verso de número 8. Todo mundo abre comigo aí. Vamos lá e vamos aprender um pouquinho, porque o aprendizado te leva ao conhecimento. O conhecimento te leva a Jesus, Jesus te leva a Deus. Porque Jesus é a palavra do conhecimento. Essa foi forte, hein? O conhecimento te leva a Jesus, Jesus te leva a Deus. Porque Jesus é a palavra do conhecimento. Qual conhecimento? Divino. Conhecimento de Deus. Vamos lá. Diz assim: Então, ouvindo a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia, esconderam-se o homem, a sua mulher, da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. Olha só. Então, ouvindo a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim, pela viração do dia, ou seja, pelo dia passava, deixa eu abrir a portinha rapidinho. O dog hoje está difícil, meus irmãos, está difícil o dog hoje, hein? Eita, dog difícil para fazer uma live hoje. Então, o que acontece? Então, o Éden estava posto, né? Estava todo formalizado, os céus e a terra, os mares que estavam existindo e os animais embaixo dos mares.
E vemos também uma dimensão entre um Deus que estava sondando a terra do Éden. Sondando a terra do Éden, Deus estava à tarde do dia, claro, de dia, que fala do dia, estava olhando e viu, né, a viração de esconder o homem e a sua mulher, ou seja, o pecado que eles cometeram, Adão e Eva, eles se esconderam de Deus. E no meio da onde esconderam de Deus? Vamos ver quem vai responder aí. Quem está com a Bíblia aberta vai falar. Tá chato esse cachorro, né? Vamos continuar com o espírito, a gente não liga para ele. Vamos lá. Que horas? E por que eles esconderam? E eles esconderam no meio do quê? Ninguém vai escrever? Isso, Rael e Vitória. Parabéns, Rael e Vitória, você foi muito esperta. Eles esconderam no meio da árvore, tá bom. Então Adão e Eva esconderam em meio às árvores. Agora me fala, o que significa esconder em meio às árvores? Alguém sabe? Ninguém vai responder? Ninguém? O que significa? Esconder em meio às árvores? Você pergunta sobre isso? Não. Hoje eu quero fazer um bate-papo. Exato, Cristiano Nogueira, é quase isso. Eles esconderam no meio do povo, no meio dos homens. E por quê? Porque a árvore é homem. Nós sabemos que Davi diz, ó, assim será como um ribeiro plantado nas árvores cujas águas não faltam. Eu sou uma videira plantada na casa do meu Senhor. Jesus, quando ele olha para o cego pergunta, o que eu vejo? Eu vejo homens como árvores que andam. Nabucodonosor sonhou que ele era uma árvore gigante. Então eles esconderam no meio do povo. Ou seja, tem pecado escondido no meio dos homens, que é a árvore. Então, desde o Éden, tem pecado escondido no meio das árvores, ou seja, no meio dos homens. É como se fosse acontecido lá em Israel, daqui a pouco não chegar como aconteceu com Acã, era no meio dos homens. Então Adão e Eva já estavam escondidos no meio dos homens. É muito forte, meus irmãos. É muito forte esse ensino. Compartilhe, vai dar o seu like? Dá o seu like, compartilhe, vamos passar de 1000 likes hoje. Então, eles esconderam em meio às árvores, ou seja, em meio aos homens, em meio ao povo. Vocês estão entendendo? Então o que está acontecendo hoje? Pecado escondido em meio ao povo. E sempre aconteceu esse pecado. Sempre, esse pecado ele é recorrente, tanto dentro de Israel, né? Tanto fora de Israel. Então, aconteceu em Gênesis capítulo 3, versículo 8. Agora, o que aconteceu no livro de Josué? No capítulo 7, versículo 21. Se você quiser ver lá, 7, 21. Aconteceu a mesma coisa que Adão e Eva. Aconteceu com Adão e Eva, aconteceu a mesma coisa. Porque Adão e Eva, o que fizeram? Adão e Eva pecou, esconderam. E Acã, o que Acã fez? Diz assim: quando vi entre os depósitos uma boa capa babilônica, 200 ciclos de prata e uma barra de ouro de 50 ciclos, cobicei. Pronto, vamos lá. Um pecado de cobiça. Ele começa onde? No oculto, dentro do coração. Ele começa dentro da alma, no íntimo, e o homem não tem controle contra ele, porque só vai viver se realmente o pecado que ele oferece, a volta é o que? Presídio ou morte, como aconteceu, que alguém vai roubar um carro, porque cobiçou o carro, vai pegar a mulher do seu irmão, pode levar morte, então isso daí. Então, a cobiça, tanto para sexualidade, tanto para coisa material, ela te leva o quê? Ao final, morte ou para cadeia. Então, o que aconteceu aqui? Morte. Cobiça, coisas internas, coisas que não se vê, pecado oculto, que leva o fruto dele. Ele dá um filho, ele é o pecado oculto, ele é uma mãe, ele gera. E foi isso que Acã resolveu fazer. Cobiçou primeiro, depois roubou. Mas Deus tinha visto o pecado oculto. Deus tinha observado que Acã tinha cobiçado dentro. E assim se tornou fazer. Então Jesus falou: só quando cobiçar uma mulher, já deitou contra ela. Já deitou com ela. Então a cobiça é uma arma fatal para o julgamento divino. A cobiça é uma arma letal para o julgamento divino. Por quê? Porque ela está dentro do coração e ninguém vê. Quem olha o pastor Júlio e fala: pastor Júlio é cobiçoso. Quem vai saber que eu sou cobiçoso? Mas Deus conhece. Ele sonda o oculto e o escondido e ainda pesa as intenções do coração. E é o que aconteceu aqui. Acã foi banido. Ele diz que ele realmente ele se entregou a Deus e disse: realmente eu pequei contra o Senhor, contra o povo e contra o Senhor. Amém? Então, o que encobre? Por exemplo, uma irmã perguntou: pastor Júlio, e cobiçar o céu? Eu posso? Presta bem atenção. Existe a cobiça santa, a ambição santa. Isso já não pode ser cobiça, tem que ser ambição. Uma ambição, uma vontade de querer ter o céu. Já é outra coisa, não é cobiçar o céu. Cobiçar o céu não poderemos, porque se a gente olhar somente para o céu, a gente não olhar para a terra, a gente tropeça. Imagina você olhar, andar assim, olhando para lá, cobiçando, você bate a cabeça na árvore. Então Jesus disse: orar e vigiar. Eu olho para lá e olho para cá, olho para lá e olho para cá. Opa, tem uma pedrinha aqui, vou continuar olhando lá. Opa, tem outra pedrinha. Então a oração, a vigilância é olhar para cima e olhar para baixo. E aí se torna-se uma ambição que tem um comportamento entre andar em retidão na terra e unidade com o céu. Ok? Então, cuidado, tá? Então, pecados ocultos. Pecados que se transformam em ruínas, tanto para adultério, tanto para roubo, tanto para tudo, ok? Provérbios capítulo 28, 13 diz assim: ó, o que encobre as tuas transgressões nunca prosperará. Ou seja, por que aquele cara não cresce? Por que aquela mulher não cresce? Por que aquele cara não levanta? É simples. É porque ele tem dentro de si os pecados escondidos, aonde os pecados que tem dentro do seu coração o leva ele para a perdição. Então ele fala aqui: ó, quem cobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que confessa alcançará a misericórdia. Por quê? Porque ele está tirando aqui: ó, eu confesso, Senhor, eu estou errando, eu estou isso, eu não posso, eu não consigo. Quem está entendendo, diga glória a Jesus. Quem está entendendo? Amém? Agora, o que Deus falou para Isaías? Ele disse assim: ó, ai dos filhos rebeldes, diz o Senhor, que tomaram conselho, mas não de mim,
que se cumpriram com uma cobertura, mas não no meu espírito, para acrescentar pecado ao pecado. Ou seja, vocês se escondem fora da minha cobertura e ainda se eleva ao pecado e mais pecado. Então, meus irmãos, é muito difícil você controlar um pecado escondido. Eu sempre levo em consideração, e eu sempre admoesto, por exemplo, né, uma igreja, como sempre admoestando esses irmãos dessa igreja, como homem de Deus, eu admoestar, lógico que tem que admoestar, como a igreja Congregação Cristã do Brasil. Por exemplo, lá, a rigidez de quem adultera é excluído do ministério. Mas quem garante que o ancião não cobiçou a irmã? Né? Sendo que cobiçar já pecou em adultério. Mas se pega um irmão em relação sexual, jogam fora da igreja. Mas quem garante que o ancião do ministério não olhou mal para a irmã? Então são pecados ocultos. Tem o pecado flagrante e o pecado oculto. Então quem garante que ele não olhou a irmãzinha e falou, né? Ele pecou em adultério, mas ele não pode sair. Ninguém tira ele, né? Porque ele não vai confessar. Então devemos entender que o pecado escondido dentro do corpo, na mente, ele é o pecado de morte. Quem está entendendo? Ele é o pecado de morte, independente. Ele é o pecado que vai levar à condenação eterna. E por quê? Porque Deus sonda os corações. Já tivemos um estudo sobre isso daí. Ele sonda os corações e tem um conceito na mente dos homens. Então é complicado. Agora, esses pecados ocultos, ele deve sair do coração da mente, que é lá que é produzido, tá certo? Segunda Reis, né, acontece lá um problema. A Bíblia diz que os filhos de Israel fizeram secretamente coisas que não eram retas. Então, ou seja, Israel estava fazendo coisas secretas. Se você pegar, né, do livro de Ezequiel, Deus ele olha e vê que está tudo bonito, um templo lindo, mas ele fala, Ezequiel, tem homens dentro do sacerdócio, atrás das paredes, fazendo coisas que não convêm a mim. Vocês não estão entendendo? Fazendo coisas que não convêm, que não é lícito, E ali, a Bíblia diz que Deus vê Israel, uma árvore já machucada, uma árvore também deteriorada, e ali a Bíblia diz que Deus ele repreende o povo, porque o povo estava sendo às escondidas fazendo coisas que não convêm ao Senhor. Então tem muita gente que canta no coral em pecado, tem muita gente que prega e masturba em casa, mas não vai falar. Eu masturbei hoje, não posso pregar. Não, ele vai pegar um banco na igreja e não vai querer mais, nunca mais ver ele. Então é um escândalo hoje você confessar um pecado para a igreja. Mas está escondido. Dentro da mente está escondido. O sentimento que ele tem de sexualidade pela irmã, ou a irmã pelo irmão, isso daí existe. E é o que vai mais levar a pessoa para o inferno. Por quê? Porque não, é uns desejos incontroláveis. E são pecados ocultos, que não é pecado de homicídio, que não é pecado de blasfêmia, não é chacoarrice. Porque esses pecados são nítidos. E estão à nossa vista. Tem que tomar muito cuidado em relação a esses pecados. Ok? Então, a Bíblia diz que eles edificaram para ser outros deuses, as ocultas, mas Deus estava lá. E o que Jó falou? Jó falou assim, nas trevas arrombam as casas, mas de dia se conservam encurralados. Ou seja, de noite vocês fazem loucuras, mas de dia vocês estão tudo tranquilo. Vocês fazem no meio da escuridão loucura, mas de dia vocês são santinhos, né? O santo do paloco. Mas vocês sabem que dentro de vocês há uma luta constante contra o acerto, porque vocês são pedras de tropeços. Ou seja, você está na igreja, quer ir para o céu, mas não perdoou o seu irmão no fundo do seu coração. Você sabe qual é a tua mente, você sabe que você está errado. Você sabe que você está maquinando mal, mas mesmo assim não se aprende contigo mesmo. Você sabe que a sua intenção não é boa, mas o seu coração está tão duro, mas tão duro, mas tão duro, que ninguém pode mudar a tua mente mais. Então ele gera o quê? Um afastamento do amor, da vida e da união, principalmente. Porque quem tem um coração duro não consegue se unir com ninguém, né? Ele se espalha. Então também é um pecado também de condenação eterna. Olha o que diz em Salmos 19, 12. Quem tem em Salmos 19, 12 diz assim, quem pode entender os próprios erros, absolve-me do que não são ocultos. Ou seja, acabei de falar agora, quem pode não observar os seus próprios erros? Todo mundo pode. Você em casa está observando o que você está pensando, o seu coração, a sua mente produzindo malignidade. Então é por isso que eu vou falar para vocês, é fácil o céu? Não é fácil. É difícil. O céu é algo que é tomada força, segundo a Bíblia Sagrada. E requer de nós um tempo de separação de nossa própria estrutura, de nosso próprio sentimento. Né? Então é muito lindo quando o salmista fala esse versículo em Salmo 19, 12. Quem é que não consegue entender o que está sentindo? Todo mundo, para nós não é oculto, para os outros são, para nós não é. E muito menos para Deus. Olha que lindo, meus irmãos. Olha que coisa tremenda. Então, pecados ocultos, morte eterna. Não foi visível ao homem, mas foi visível a Deus. E não foi oculto a Deus e nem aquele que estava cometendo pecado. Então, realmente, é difícil de entender esses pecados ocultos, que crescem a cada dia e os números são grandes. São pessoas rancorosas, pessoas que não gostam, né? Tem pessoas que te cumprimentam. Pode ser o pastor Júlio. Pastor Júlio é gente boa, mas o vaso é trincado. Ou seja, você vira as costas, desce além, né? Fazem rodinha com o nome da pessoa sem ela estar presente para se defender. Isso são pecados de morte. Isso são pecados ocultos, tá? Não estavam diante da pessoa. A pessoa foi escravizada ao seu nome numa roda e ela não tem defesa. E é por isso que Deus vai julgar essas coisas. Porque vocês foram injustos. Não deu mínima defesa para o caluniado. Então, quem já fez esse tipo de coisa, se conserte enquanto é tempo. Se você fala mal de uma pessoa sem ela estar presente para se defender, é um pecado oculto.
e nada que seja oculto que não seja revelado no último dia. Então ela tem que ter defesa, você não pode só afrontar ela tem que se defender, ela tem que ter defesa, tá certo? Bom, outra coisa, né? Quando Ezequiel, no capítulo 8, no verso 12, quando Deus fala a Ezequiel, os anciãos de Israel tá terrível. Vamos ler lá que está escrito, ó. Então me disse, viste, filho do homem, o que os anciãos da casa de Israel fazem nas trevas, cada um nas suas câmaras pintadas de marcos. Ele diz, o Senhor não nos vê, o Senhor nos abandonou a terra. Olha que interessante, gente. Imagina, os anciãos de Israel fazendo imagem e dizendo, Deus não está nos vendo. E lá, cada imagem que eles faziam, Deus olhava a imagem e entendia os seus preceitos. Complicado, né? Então, o que nós temos que fazer hoje, né? Nós temos que entender que todo aquele que pratica o mal, ele aborrece a luz. E não vem para a luz para que as suas obras não sejam reprovadas. Então, todo que faz o mal aborrece a luz e não vem para a luz para que as suas obras não sejam reprovadas. Ou seja, estou fazendo mal, estou aborrecendo a Jesus Cristo. Estou fazendo mal, estou aborrecendo a luz de Deus. Porque eu estou fazendo mal, estou fazendo o que é errado, o que não vem do Senhor, o que não é do teu agrado. Então eu estou indo contra a luz. Eu estou indo contra a justiça de Deus, porque eu estou fazendo o errado. Então, ou seja, o errado está aqui, o certo aqui, você está vendo batendo contra a luz. É uma guerra. Você escolheu o lado de optar, então você guerreia a favor daquilo que você se encontra. Quem está na luz defende a luz, quem está nas trevas vai defender as trevas, ok? Então realmente é um pecado oculto, é muito complicado. Então não pode aborrecer a luz, é mesmo? Lembra que Paulo falou assim, ó, vocês querem um exemplo de luz e trevas? Aí ele falou em Romanos capítulo 13, versículo 12, ele disse assim, ó, a noite é passada, ou seja, as trevas já passou. O dia é chegado, ou seja, a luz chegou. Né? Rejeitamos, pois, as obras das trevas e visitamos com as armas da luz. Dá like aí, pessoal. Glória a Deus. O seu divino não caiu, não vai cair mais. Então, vocês viram isso? Peraí, já passou a noite. Pecado, o tempo do seu pecado, o tempo da perdição já era. Veio a luz. Agora deixamos as manchas do pecado daquela noite passada e revestimos com uma luz que chegou essa manhã. Ou seja, porque a misericórdia do Senhor se renova cada manhã. Porque o Senhor é sol de justiça. Ou seja, quando o sol se raia na montanha, não é o sol, é Deus olhando para a terra com misericórdia. Tá certo? Então o Senhor, ele vem, né? Vem. E aí ele se reflete a sua luz com a luz da aurora. E aí ele é o Senhor, o sol da justiça, para aperfeiçoar a todos que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E por que a alegria vem pela manhã? Porque toda manhã é futuro e toda noite é passado. Oh meu Deus, que palavra tremenda, meu Deus do céu, glória a Deus, aleluia, que forte, meus irmãos, que poder, meus irmãos. Noite é passada, dia é futuro. Meu Deus do céu, e o diabo só acusa o seu passado, porque o futuro dele somente a Deus pertence. É muito forte, meus irmãos. Por isso que a noite é trevas do passado, o dia. Muito forte, meus irmãos. É muito forte. Nossa, tremendo. Você pode ver que não era Deus fez o dia, depois fez a noite. Então, meus irmãos, é muito tremendo isso. Então, o pecado escondido, ele não pode ter essa ligação em dois mundos. Ou ele está na luz, ou ele está nas trevas. Então, dentro de nós mesmos, a maior batalha que existe é dentro do homem. O homem vive batalhando com seus próprios erros. Nós, seres humanos, vivemos cada dia o seu mal. A Bíblia diz isso. A cada dia nós vivemos o seu mal. E se nós não lutarmos contra a nossa lei do entendimento, como Paulo lutou, ele disse, olha, eu preciso lutar com alguém que está me matando por dentro. Parecia que estava tudo bem para Paulo. Quem olhava para Paulo expulsando o demônio, estava tranquilo. Quem olhava para Paulo pregando, estava ótimo. Mas quem olhava para dentro dele, ele disse, olha, eu preciso falar algo para vocês. E ele falou assim, o que você quer falar com eles? Eu preciso falar algo. Há uma luta entre a minha lei e o meu entendimento. Algo que bate contra mim mesmo. Algo que está batendo contra mim. Que aquilo que eu quero fazer, isso eu não consigo fazer. Mas aquilo que eu não quero fazer, isso eu estou fazendo. Ou seja, onde começou a fazer? Dentro da mente, no coração. Então é um pecado escondido que Paulo tinha, que ele não queria confessar a ninguém. O que será que pecado era esse? Um espinho na carne? E que lugar que era o espinho na carne? Então, a tendência é, cada dia mais, trazer o seu mal. E lembrando, meus irmãos, que um dia nós vamos sair do corpo. E se nós não lutarmos com as nossas próprias emoções contra elas mesmas, nós não vamos conseguir vencer nem nós mesmos. Então, para vencer o mundo, precisamos vencer nós mesmos, porque nós éramos do mundo. Nós éramos do mundo. Esquece o mundo. Olha para você, vença você, porque nós éramos do mundo. Então, todo resquício do mundo tem que ser tirado fora. Ó, limpando, limpando os resquícios do mundo, para que nós vencemos a nossa própria vontade, para que o mundo não nos saboreie mais com suas razões. Então, é por isso que não é fácil. É por isso que entrar nesse céu que Jesus falou é muito difícil. É quase inacreditável que nós vamos conseguir. É quase impossível que nós vamos conseguir. Os irmãos estão entendendo? É quase impossível. Por isso que, a cada dia que mais nós vamos para a Escritura, nós ficamos mais de boca aberta. Cada dia mais que vamos para a Escritura, ficamos mais assustados. Porque é quase impossível ser salvo. Porque realmente não é somente a graça.
É o pecado da mente, é o pecado do coração, é o pecado das razões, das falsas emoções que nos levam para o poder das trevas. Muito terrível, muito complicado. Lembra que Efésios 5:11 diz? Não vos associem com as obras infrutuosas das trevas. As trevas é o quê? Passado. Repete comigo, trevas é passado. De novo, você em casa, repete comigo, trevas é passado. Ok, maravilha, é isso aí mesmo. Trevas é passado. Agora diga comigo, luz é presente. Glória a Deus, meu irmão. Tá vendo como você aprendeu fácil? Então, trevas é o seu passado de morte. Luz é o seu presente de vida. Então, vamos lá. Trevas, passado de morte. Luz, presente de vida. Trevas, passado de morte. Luz, presente de vida. Então, Deus está na frente, não está atrás. Porque Deus não é traiçoeiro. Porque se Jesus vem atrás, ele é traiçoeiro. Mas quem vem atrás? As trevas. E quem vem à frente? A luz. E posso provar isso na Bíblia? Posso? Posso? Posso ou não posso? E caminhando eles nas trevas, viu uma grande luz. Ou seja, estava caminhando lá para frente, ele viu na frente uma grande luz. Ô, meu irmão, que tremendo. E quando Paulo ele vê Jesus, Jesus se apresenta à frente de Paulo, a luz vem e ele cai do cavalo. Então sempre é isso. Então cuidado com os pecados ocultos. Cuidado. É difícil, não é impossível vencer. Vem guardar a mente, guardar o coração, guardar a nossa vida ética, moral, social, espiritual com Deus. Então acordar de manhã e só pensar no bem. Acordar de manhã e pensar em coisa boa. Acordar de manhã e pensar em ajudar o próximo. Acordar de manhã e pensar ser melhor. E assim vai fazer com que vocês vençam o mundo e as suas potestades. E pode ter certeza que vocês conseguem. Tá? Porque não é difícil vencer o mundo. O mais difícil é viver no mundo. Jesus mesmo falou, eu não posso tirar do mundo porque eles estão no mundo. Né? Mas que o Senhor livre eles da tentação neste mundo. Foi isso que Jesus falou. Então, o que nós temos que lembrar, né? Que as trevas é lugar de dormir. Nós dormimos à noite, não é? Aqui Paulo diz, pois os que dormem, dormem de noite, os que se embriagam, embriagam-se de noite. Nós não somos da noite, meus irmãos, somos do dia, somos do futuro. Nós somos a geração eleita para o futuro. À noite, quem está dormindo, estão nas trevas, estão no passado, estão agarrados neste mundo do passado, que já foi e vai queimar Sodoma e Gomorra. Mas nós somos do presente, a luz do sincero. Somos do futuro, não podemos mais maquinar o pecado e a morte do passado. Então, cuidado com a mente, cuidado com a razão e as emoções carnais. Ok? Muito bom esse ensino, né? Vocês gostaram? Vai deixando seu joinha, vai compartilhando. Vocês têm que compartilhar esse canal, gente. Vai, pastor Júlio, olha, cada ensino maravilhoso. Realmente é um ensino nas igrejas, que é uma luta espiritual que o homem não vê. E por isso que se torna-se oculto. Amém, meus irmãos? Tá? Quero dizer para vocês que tudo que vocês praticam, né, vai ser revelado. Lembra que o pecado de Caim foi praticado em oculto? Quem lembra disso? Matou Abel e Deus falou, eu te vi, o sangue do teu irmão clama a mim. Todo mundo lembra. Lembra como Esaú, né, cometido no impulso do momento, oculto, vendeu sua primogenitura, né? Jacó tomou lugar, pecado, não era para ter vendido, né? Acã, Sansão, cometido contra a vontade, Sansão também pecou, né? Acabe pecou, tudo em oculto. Belsazar, sob a influência do álcool, foi lá com as taças de ouro, viu a mão e disse no oculto, disse, ei, você está bebendo aí? Você está bebendo, ninguém está te vendo? Eis que mené, tekel, o parcinho, mas não soube a nossa sessão sem falta, né? Temos também outras coisas, Herodes, uma promessa tola que cometeu, Judas, né? Enfim, várias coisas expostas que foram reveladas. E a Bíblia diz que tudo que está encoberto será revelado, porque Jeremias disse, os meus olhos estão sobre todos os seus caminhos, ninguém se esconde de mim, e nem a sua maldade se encobre nos meus olhos. Então Deus falou assim, ninguém pode esconder de mim. Vocês podem chegar e fazer o que vocês quiserem. Ao longe do YouTube, você pode fazer o que você quiser, mas eu estou vendo, e você não escapa dos meus olhos. Então realmente é complicado. Tá bem, meus irmãos? Ezequiel 11:5. Então o Espírito do Senhor caiu sobre mim e disse-me, fala a mim, disse o Senhor, assim, disse, ó nação de Israel, mas conheço as coisas que vos entram na mente. Olha só, Deus conhecia o que entrava na mente de Israel. Então, pecados ocultos, tá certo? Oséias 7:2, mas não consideraram no seu coração que eu me lembro de toda a sua maldade, agora eu cego suas obras diante da minha face estão. Então Deus, ele diz que todas as maldades estão diante da sua face. Então é difícil esconder do Senhor, jamais impossível sobressair perante o juízo do Senhor. Amém? Irmãos, eu vou ficando por aqui, né? Espero que vocês tenham gostado, né? 1.300 likes. Espero que vocês tenham gostado, tá bom? E deixe seu like, deixe seu comentário, o que você achou. Eu estou com programação de fazer os ensinos menos tempo, tá? Tendo um resumo maior, né? Hoje a minha intenção é essa, fazer um ensino menor, com mais explicações e conteúdos mais a fundo. E hoje nós temos que lutar com a nossa mente, temos que lutar com o nosso coração, porque realmente nós estamos nos últimos minutos. A igreja está cada dia mais se esfriando e achando que está indo para o céu, sendo que nós estamos ao inverso do céu, com as maldades do coração, com a mente cauterizada, porque o Deus desse século cegou o entendimento dos homens. E queria, né, deixar bem claro aqui, sem esquecer que estamos com um projeto de reinauguração de templos, né? Eu queria que os irmãos aí sempre ajudassem com dízimos e ofertas do Ministério Maravilhoso,
e vamos estar indo fazendo um trabalho social. Né? Temos a clínica de recuperação, onde pegamos drogado nas ruas, tratamos bem dele. Então, e temos também alguns vídeos do PicPay, que é um sininho que fica aqui, onde você pode ali colocar o seu celular e ali ajudar a obra de Deus, tá bom? Ajude essa obra a crescer, tá bom? Ajude o Espírito Santo a cuidar mais de alma através da sua ajuda, você faz a diferença nessa terra. Igreja, beijo no coração. Se você ama, vou aqui falar 3 vezes. Se você ama esse ministério e ama os ensinos, você vai deixar seu comentário. Vou repetir. Se você ama, diante do Espírito Santo que está na minha vida, esse ministério, acredita nesse ministério, nas palavras que vêm aqui, você vai deixar seu comentário aqui. Lembrando, vai deixar seu comentário e vai dar like e compartilhar. Agora, lembrando, guarda a mente, guarda o coração, meu irmão. Não vale a pena se misturar com a podridão da agonia, da ira e da morte. Comentem, compartilhem, dê seu joinha e vamos levar para outras pessoas que realmente nós temos uma guerra interna que Deus sonda todo dia e que devemos guardar dessa guerra terrível. Beijo no coração, com vocês, paz do Senhor a todos. Comentem, não esqueçam. Vou dar um coraçãozinho em todo comentário, hein? Um máximo, sei que você gosta bastante. Vê o que você achou, ser sincero, fala, pastor Ju, eu amei, eu aprendi muito hoje, está muito bom, minha mente está mudando, minha família mudou através dos seus ensinos. Vai lá, deixa seu comentário, compartilhe. Amém, Deus abençoe, meus irmãos. Fica na paz do Senhor Jesus. Um abraço, igreja. Paz do Senhor, até a próxima.